Como é que isso acontece? Eu vou criar mais uma imagem aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem, né? Pra gente ter uma percepção, assim, grosso modo, de como é que a coisa acontece. Imaginem que vocês estão num cercado, numa fazenda, por exemplo, num cercado, e lá dentro tem um touro. Vocês estão lá dentro e de repente vocês dão de cara com um touro bravo, né? Ele está nesse pasto cercado, e você também. E quando você vê esse touro, a primeira coisa que acontece é um pensamento, né? E esse pensamento é perigo. Esse pensamento, ele provoca imediatamente uma emoção que nesse caso que eu tô descrevendo é medo. O medo faz disparar hormônios do estresse, né? Como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios do estresse, eles são para o nosso benefício, para provocar em nós uma reação de luta ou fuga, né? Então, você vai ter que tomar uma decisão, se você vai fugir do touro ou se você vai lutar contra o touro, né? E isso vai acontecer de forma instintiva. Mas para que isso aconteça, esse hormônio do estresse, ele vai preparar o seu corpo para que você possa tomar uma dessas duas ações, ou fugir ou lutar. Então o que ele faz? Ele precisa que você tenha energia e que você tenha força no seu corpo. Então para isso ele desliga alguns sistemas do corpo que você não precisa nesse momento. Então ele desliga, por exemplo, o sistema reprodutor, que você não precisa dele. Ele desliga o sistema digestivo, você não vai comer nesse momento. E ele desliga o sistema imunológico, você não precisa dele nesse momento. Com isso, toda a energia e toda a força que eram distribuídos para esses sistemas, ele desliga também alguns sistemas no cérebro, e você passa a funcionar na base do instinto e não da razão, tá? Então, desligando tudo isso, você fica com a energia e com a força no corpo para poder enfrentar essa situação. E muito provavelmente, no nível do instinto, você vai optar por fugir, porque você entende instintivamente que você não vai dar conta de lutar com um touro. E você foge em direção à cerca e pula a cerca. Você está livre do perigo. Então o que acontece? Enquanto você estava lá dentro, o seu estresse estava em alta, né? Ele deu um pico. No momento em que você saiu do perigo, esse estresse baixa, ele volta ao normal e tudo funciona direitinho, volta a funcionar. Os sistemas se religam e tal. Acontece que no nosso mundo de hoje nós temos uma quantidade de estresse muito grande, né? E o que provoca, né, tanto estresse? Relações, né, às vezes de parentes mesmo, né? Relações, notícias. Nós estamos num mundo de informação excessiva, informação que a gente não está preparado para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. E essa informação, na maioria das vezes, principalmente quando a gente leva em conta a mídia, ela é uma informação negativa. Se você olhar os jornais, não tem uma notícia boa que salve, é só notícia ruim, né? Enfim, então, tem os transportes, né? Você ter que ir para o trabalho, pegar trânsito, tudo isso é fonte de estresse. E o que acontece? Em vez de você ter um pico de
estresse, você tem uma situação de estresse crônico. E o estresse crônico, lembra que eu falei que o estresse ele desliga sistemas? Da mesma forma, se você está num estresse crônico, os seus sistemas ficam, se não completamente desligados, diminuídos. E aí a nossa atenção vai para o sistema imunológico, ele fica diminuído e você fica numa situação de vulnerabilidade a doenças. Aí você pensa bem que você já está comendo mal, você já está sedentário, você consome esse monte de informação negativa, soma tudo isso, muitas vezes está num relacionamento ruim, agressivo, tóxico, e você está com as condições ideais para ter uma doença crônica, né? E acontece que muitas vezes as pessoas não dão muita bola para isso, né? Então, nos grupos dos quais eu participo, né, que eu conduzo, que são com pessoas com câncer, eu pergunto sempre de quem está aqui com câncer, qual foi o motivo do seu câncer? Se você puder dizer qual foi a razão de você desenvolver o câncer, qual foi o motivo? Eu posso te dizer que a maior parte das pessoas diz que é emocional. No meu último grupo foi 100%. 100% das pessoas com câncer disseram: meu câncer foi de origem emocional. E aí a segunda pergunta: tá bom, seu câncer é de origem emocional, você está tratando, seja de forma convencional, seja de forma natural. Você está olhando para essas emoções, você está tentando lidar com esse problema emocional que causou o seu câncer? Vocês se lembram que eu falei lá no começo sobre olhar para a causa em vez de olhar para o sintoma? Ninguém do grupo estava em tratamento para tentar resolver o seu problema emocional. Se tinha problemas de relacionamento em casa, esse problema continua. Se tem problemas, se teve um divórcio, por exemplo, uma morte que não conseguiu resolver, uma situação traumática que não conseguiu resolver, um abandono, o que a pessoa está fazendo para resolver este sentimento, né? E tudo que está envolvido, perdão, né? Pedir perdão. Às vezes eu criei o problema na outra pessoa, e por saber que eu criei um problema para outra pessoa, esse estresse me consome. Às vezes eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar o outro, né? Esses trabalhos estão sendo feitos? A maior parte das pessoas não cuida disso, né? Lá em 1979, uma pesquisadora, a doutora Lídia Temoshok, ela começou a perceber, ela estava fazendo pesquisas com pessoas com melanomas, e ela começou a perceber que as pessoas que não estavam conseguindo resolver o seu melanoma, elas tinham características comuns, né? E algumas dessas características são baixa autoestima, tendência a sentir culpado, incapacidade de demonstrar raiva, né? Acha que raiva é um sentimento negativo, então eu não posso demonstrar isso, eu não tenho, imagina, eu não vou ter esse sentimento pequeno, e aí guarda para si. Necessidade de agradar os outros e fazer tudo pelos outros e não por si, né? Pessoas excessivamente boazinhas, são aquelas mais ou menos
grosso modo, né, que as pessoas dizem que são o anjo na terra, super boazinhas. E ela classificou essas pessoas como pessoas com personalidade do tipo C, pessoas com propensão a desenvolver um câncer. Tá? Depois dessa descoberta, muitos pesquisadores se questionaram o que realmente produz mesmo esse câncer ou afeta esse câncer. Será as características de personalidade ou a situação de estresse que essas características produzem? Né? Essas duas coisas estão muito próximas. E, na verdade, os cientistas não conseguiram chegar a um consenso. Tem um grupo que acha que é de personalidade, tem um grupo que acha que é o estresse provocado por essa situação. Então, o que a gente tem é que, quando a gente fala de câncer, a gente tem as emoções que antecedem e tem as emoções que sucedem, né? As emoções que antecedem são todas essas emoções estressantes que diminuíram lá o sistema imunológico, que somado a todas as outras questões de alimentação, toxinas, etc e tal, soma tudo isso e a pessoa fica num estado de vulnerabilidade e acaba desenvolvendo um câncer, né? E tem as emoções posteriores, né? Ainda sobre, vou voltar aqui um pouquinho, ainda sobre as emoções anteriores, tem estudos que mostram também que pessoas que passam por situações traumáticas muito intensas e que elas não conseguem resolver, por exemplo, um divórcio, né? Normalmente um divórcio a pessoa passa, ela sofre, ela tem um luto pela perda e uma hora ela sai andando, mas tem gente que não consegue resolver isso e fica carregando esse sentimento, essa angústia, essa mágoa, né? Fica carregando eternamente. E essas pessoas com dificuldade de resolver esses traumas, como divórcio, como morte, enfim, a perda de um filho, essas pessoas costumam desenvolver um câncer em até 2 anos, mais ou menos. Tá? Então essas são situações que antecedem o câncer. E tem também as emoções que sucedem ao câncer, que vêm depois, né? Quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela com certeza vai ter emoções muito intensas, como principalmente medo, raiva, né? Negação e uma série de outras coisas, né? O luto, assim, de pensar que vai então ter que se despedir dos filhos e do marido, ou então outras também têm uma preocupação muito grande com as pessoas que vão ficar, ela vai morrer e o que será dessas pessoas que vão ficar, né? Então são emoções muito intensas e de novo eu pergunto o que as pessoas estão fazendo com isso. Poucas estão fazendo alguma coisa, a maioria deixa passar, né? Pensa assim, eu lido com isso, né? E perde sono, de medo, fica lá se revirando com medo de morrer, e enfim, e não procuram ajuda.